Questão 2, tá? Lá em cima. De elemento capaz de desvirtuar ao lado da música e do cinema americanos, o estilo de vida e a língua pátria, o futebol acabou servindo como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Uma redação alternativa para o segmento acima, em que se mantém a ideia, né, deveria ser, que mantém a correção à lógica e, em linhas gerais, o sentido está em. Essa é uma questão de análise de texto, tá? Percebe que ele não está perguntando o que o autor pensou, nem o que você está pensando. É uma coisa totalmente diferente. E a análise aparece assim. Então, o que ele quer que a gente faça, Jesus amado? Ele vai querer que você entenda a ideia daquele fragmento do segundo parágrafo e encontre nas alternativas algo que esteja escrito conforme o autor escreveu lá acima. Percebe que a análise é entender como o autor disse o que ele quis dizer? Para isso, a gente tem que entender o que essa frase está falando. A gente precisa, como a gente fez no texto de resumir, tá aqui. Como a gente fez no texto de resumir a ideia, vamos resumir a ideia disso aí? Do elemento capaz de desvirtuar, esse elemento capaz é o futebol, correto? Então, escreve aí em cima, é o futebol. Então, um elemento capaz de desvirtuar, ao lado da música e do cinema americano, o estilo de vida e a língua pátria, aí ele põe o futebol, mas eu falei para você colocar no começo, que você já fica contextualizado aí. O futebol acabou servindo como instrumento básico de reflexão para o Brasil. O que ele está querendo dizer com essa frase, gente? Ele está querendo dizer que se temia que esse esporte, a música e o cinema estrangeiro exercesse uma influência tão grande sobre nós que tirasse de nós a nossa identidade. E foi isso que aconteceu? Não, né? Nós fizemos o contrário. Nós tiramos a identidade com que aquele esporte veio, tá? Nós, brasileiros, hoje somos a supremacia disso nesse esporte, porque a nossa seleção toma vergonha, né? Que eu não vou nem comentar. Então, ele quer dizer isso, que se temia que esses três desvirtuassem a nossa identidade. Mas o futebol, o que o futebol fez? Nos levou a refletir, tá? É isso que ele disse. Então, quando for questão assim, faça esse exercício. Pega o parágrafo e escreve um pequeno rascunho. O que ele quis dizer com isso? A gente pode resumir assim, que os três, vamos resumir assim, iriam influenciar negativamente. Vamos pôr negativamente para resumir? Eles iriam influenciar negativamente, tá? A nossa pátria. E aí, como pátria, ele põe os elementos, que é a nossa língua e o nosso estilo de vida, tá? É isso que ele quis dizer. Quando você faz esse resuminho, o que você tem que procurar agora? Uma frase que esteja falando a mesma coisa, é só isso, mais nada. Tá? Percebe como às vezes você se apavora na hora de uma prova e pede uma questão por nada? Isso aqui não é nada, é só entender o que a frase está falando e achar uma frase igual. Eu acho que nem em língua portuguesa não é isso, não. Então, olha só, concurso de tribunal, que o povo morre de medo, chora quando vai fazer. Não é tão difícil assim, gente. Tá? Então, vamos achar uma frase parecida? A música americana, assim como o cinema, foi considerada capaz de adulterar o estilo de vida. Tá certo isso? Não, já começou errado, porque os três, não é dois? Tá.
Enquanto que o futebol serviria como um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil? Onde está o erro nessa questão? Está só nesse elemento. Vê a pegadinha aí, como você já marca ela já de sola? Vamos ver as outras? Tanto o cinema quanto a música, embora capaz de desviar o estilo de vida e a língua dos brasileiros, configuraram-se, assim como o futebol, em um instrumento básico. O que está errado aí na B? Está errado na B, que apenas o futebol ele foi um instrumento de reflexão. A música e o cinema, não. É confuso? É confuso. Mas, ao mesmo tempo, é simples. Foca nisso aqui, ó. Os três iriam influenciar negativamente. Mas o futebol foi o único que levou a uma reflexão. Tá? Então, a alternativa parecida com essa, a partir de hoje a gente vai fazer o seguinte: resume e acha a alternativa que está afirmando a mesma coisa. A próxima. O futebol, juntamente com a música e o cinema, foram vistos como capazes de deturpar o estilo de vida. Tá certo? Aí está falando dos três. E a língua. Mas passaram a ser um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. O que está errado aí? Que é só o futebol que é elemento de reflexão. A música e o cinema, não. Segundo o autor do texto, foca no texto, não sai do texto. Pensa assim, mas o cinema e a música tem muita coisa que leva a gente a refletir. Não é isso que a gente está fazendo, nós estamos analisando e não interpretando. Tá bom? O futebol, assim como a música e o cinema, foi tido como capaz de corromper o estilo de vida e a língua dos brasileiros. Entretanto, tornou-se um instrumento básico de reflexão sobre o Brasil. Aí, ó, gente, achamos o nosso gabarito. É a D. A D está casando perfeitamente com isso. Olha só. O futebol, a música, o cinema iriam corromper. Entretanto, aí é vocabulário, tá bom? A pegadinha do vocabulário. O entretanto é o mesmo que o mas. Sem o i, pelo amor de Jesus Cristo. Se você não sabe a diferença entre mais com i e o sem o i, aprenda correndo. Porque ele nunca vai te colocar num concurso de professor, complete a lacuna com mais e mais e mais. Mas ele vai te colocar, ó, a compreensão da conjunção adversativa lá, tá? Para quem não sabe lá, aqui todo mundo sabe, eu vou registrar aqui só para gravar o pessoal que está em casa, que eles não sabem, a gente sabe. A diferença entre umas... A gente tem esse aqui, tá? Que elas eram meninas más, pessoas más, é de maldade. E esse aqui... A adição, intensidade, está acrescentando. Ela é a mais empenhada da classe, ela é a mais estudiosa, a mais dedicada, está acrescentando. E observe que é tão fácil isso, tão claro que o mais de adição, ele tem uma letra a mais. Tem coisa mais fácil do que aprender que isso? Não tem. Coisa mais fácil do mundo. Vai lá no Facebook escrever mais e mais indiscriminadamente a partir de agora que eu vou perseguir vocês. Vocês vão ver só. Fazer igual eu faço com os alunos. Ela é mais bonita, mais inteligente, está agregando. Aqui é o contrário. Tem uma letra menos até e ele está denegrindo o valor. Ela é muito bonita, mas é muito mal-humorada. Percebe que você qualifica e desqualifica em seguida? Tá? Então, essa é a diferença básica desses vocábulos aí. Então, voltando na D.
Os três, olha só essa ideia de tirar, de regredir aqui. Os três influenciariam negativamente, mas o futebol levou para reflexão. O futebol saiu do grupo daqueles que iriam influenciar negativamente. Ó a conjunção adversativa aqui, ok? Então, A deu o nosso gabarito. Item A e ainda, servindo como instrumento básico de reflexão sobre o Brasil, o futebol, apesar de ter sido, juntamente com a música e o cinema americanos, capaz de corromper. E aqui na E a questão absurda, ele fala que já corrompeu, e não é isso que o autor afirmou no texto. Tudo bem, gente? Fica claro quando a gente estuda, tá? Quando a gente gasta um tempo para isso, e voltando só na A é aquilo lá das outras alternativas, ela está excluindo o futebol como algo que pudesse adulterar. É a tal da pegadinha do malandro, é isso aí, minha gente. Você já vai de sola, marca A, depois você fala o quê? Vou entrar com recurso, porque tinha duas certas lá. Então, fica atento com isso, tá? Ele, não obstante, também orquestra componentes cívicos básicos. Ele quem? O futebol, que é o assunto do texto. Importantes, valores culturais profundos e gostos individuais singulares. O seu maior papel foi o de ensinar a democracia. Mantém-se as relações de sentido estabelecidas no contexto, substituindo-se no segmento acima. Aqui, sim, questão difícil, porque ele está pedindo interpretação e análise, tá? Difícil para quem não estuda, porque para a gente isso aí vai ser fácil, tá bom? Ele está pedindo simplesmente vocabulário. Ele só quer saber se você sabe o que significa a palavra singular, qualquer, obstante, conseguinte. É só isso. É das questões mais fáceis. Mas quando ela aparece na nossa frente, a gente pensa, impossível acertar isso aqui. É questão fácil. Vou provar para vocês que é fácil. O que é uma coisa singular? O que é uma coisa singular? Única. Isso, essa era a resposta que a professora queria. Singular é uma coisa única. E quaisquer? O que é uma coisa qualquer? Se o seu boy lá, o seu crush, te tratar como uma qualquer, você vai gostar? Você quer ser tratada como singular ou como qualquer? Já fica bem claro, tá? Então, se eu pegar... Elas são sinônimos ou antônimos? Olha lá, primeira a quarta série. Sinônimos ou antônimos? São palavras que têm um significado similar ou de totalmente diferente? Totalmente diferente. Eu posso substituir uma palavra pela outra? Não preciso nem ler o texto para resolver isso daí. É questão de vocabulário. E fica atento, porque muitas das vezes eles colocam um texto gigante e te pedem uma coisa dessa aqui. Como você está estudando com a professora Leire, você vai falar, eu não preciso ler o texto para fazer essa questão aqui mais não. Tá? E você já ganhou 10 minutos na frente do seu concorrente. É assim que funciona. Não obstante, por conseguinte. O que é o não? Ah, eu não sei. Não sei o que é isso aqui, não. Ah, eu vou pular isso daqui. Lembra que quando você não sabe uma coisa, você guarda. Você vai para as outras questões, tá? É técnica de concurso. Não chora, não se desespera. Fala, eu vou guardar essa jossa. Vai para o outro. Orquestra por articula. O que é orquestrar? O que, Cláudia? Conduzir. Orquestrar é conduzir. Eu posso falar organizar, que é mais fácil, né? Orquestrar é organizar uma coisa. E articular? Ah, não estou ouvindo. O que é articular? Saber usar. O que é articular?
manusear. Eu posso dizer que o Luiz articulou a parte técnica da apresentação. Posso falar isso? Ele articulou a parte técnica, ele montou todos os cabos. Não sei nem o que ele fez aí, um monte de coisa. Posso falar isso? Gerenciar, articular é gerenciar. Posso dizer que o Luiz está gerenciando a parte técnica? Eu posso dizer que ele está organizando a parte técnica? Então, posso dizer que essa é a correta, sem ler nada? Percebam vocês que é uma questão de vocabulário? Lembra quando lá você estudava antigamente, aí a vingança das professoras de português? Ela falava, você precisa ler mais, Maria Carolina. Ah, a professora meu não gosta de ler. Você precisa ler. Lembra, Júlia? Você precisa, a Júlia é minha filha, que está lá em casa. Lembra, Júlia, quando a professora falava, vocês precisam ler mais, porque ler que vai ajudar vocês nas provas que vocês vão enfrentar na vida? Aí você fala assim, mas como que eu vou ler aqueles livros chatos? Senhora, Machado de Assis, não sei o quê. Como que isso vai me ajudar? Em você saber simplesmente significados de palavras. Olha, uma questão, tá? Mas aí tem uma parecida, professora. Lembra que a gente nem ficou se matando lá no não obstante. O não obstante é mesmo que não resta dúvida, tá? E o por conseguinte é algo que está explicando, que está confirmando a ideia anterior, tá? Papel por propósito. E uma coisa que acontecia muito em concurso com vocês, que não vai acontecer mais, que você olha assim, eu não sei o que essas duas deve ser a certa. Por consequência, tá? Ele está confirmando a ideia anterior. Tá? Vai nessa ideia, eu apaguei aqui, né, de argumentação. Ele confirma o elemento anterior. Então, antigamente, antes de estudar, você olhava isso aqui e falava, eu não sei o que é isso, umas palavras bonitas, difícil, eu vou marcar essa, deve ser essa, certo. Quem nunca, né? Papel por propósito. Esse aqui é parecido, hein? Papel por propósito. Não sei, hein? Fiquei na dúvida agora. O que é? Ele exerce um bom papel perante a sociedade. Vamos pensar assim. Ela exerce um ótimo papel perante a sociedade. Pelo trabalho, pelas suas atitudes. Eu conheço a pessoa honesta, idônea e tal, e tal, tal. É um excelente papel. Mas é propósito daquela pessoa ser reconhecida assim? Então, percebe que papel e propósito parece que é a mesma coisa, mas não é. E se a gente pensar no texto, sem ler o texto? O futebol exerce um papel de ser nosso símbolo, nossa paixão, não sei o quê. Mas o esporte, ele tinha esse propósito de ser tudo isso? Não, eu não preciso nem ler o texto para saber que isso está errado. Mas é uma questão que induz ao erro? Sim. Porque a gente pensa, o meu papel é ser uma boa mãe. O meu propósito é ser uma boa mãe. Ele está te perguntando a tua opinião ou ele está te perguntando o que está escrito no texto? Grava, não ponha a sua inferência no texto quando não te for solicitado. Tá? Ensinar democracia por democratizar-se. Ou eu ensino, ou eu me ensino. Tá? Então, ou eu democratizo, ou eu vou me democratizar. E o que está escrito no texto? Está escrito que o futebol democratizou a si mesmo? Está escrito isso no texto? Não, está escrito no texto que ele ensinou a democracia. Então, não posso substituir uma coisa por outra, porque aí eu mudaria o sentido. Tá? Então, o futebol ensinou democracia. E o futebol se democratizou não é a mesma ideia. Ok? É a nossa inferência. Então, foca bem. Aqui ele só está perguntando sinônimos. E a gente ficou claro para a gente agora que a nossa alternativa correta é a alternativa C, tá? Orquestra por articula.
E a gente não vai esquecer isso nunca mais, ok? E cada vocabulário desse que a gente aprende, que a gente reflete, a gente vai guardando, e se você vê o mais e o mais na sua frente de novo, se você vê o ratifica, você vai lembrar, tá? A ideia de estudarmos juntas é essa.